cura de um homem que tinha a mão atrofiada. E eu comecei a pensar na vida daquele homem, o que ele passava, a situação que ele estava, trazendo isso para a minha vida e para aplicar sobre as nossas vidas. Aquele homem que tinha a mão atrofiada, provavelmente deveria ser uma doença como uma lepra, que antigamente existia muito, uma doença onde a pessoa era muito discriminada, a pessoa era isolada, a pessoa tinha, além do problema físico, ela passava por grandes outros problemas por conta disso. Uma doença que leva a outra, que leva a outra. Atrofiada quer dizer mirrada, seca. Atrofia quer dizer que você não consegue desenvolver totalmente a sua capacidade. Aquilo que você consegue, aquilo que Deus te deu como poder de executar, você é limitado. Além da vergonha, além das limitações dessa doença, eu comecei a pensar como aquele homem vivia. Eu sempre, quando eu leio uma passagem, eu fico imaginando a cena, para ficar mais fácil para mim entender. Me vejo naquele momento e vejo a pessoa, vejo Jesus fazendo e é maravilhoso. Às vezes, quando a gente coloca um desenho para as crianças, eu fico pensando assim, como se eu estivesse imaginando a cena para ficar mais claro. E eu imaginando aquele homem, provavelmente ele deveria viver escondido com aquela doença, algo que ele não queria mostrar para as pessoas, por medo, por discriminação. Então ele deveria andar com aquilo enfaixado, encostado, ele deveria andar coberto, ele deveria ser alguém que andava totalmente escondido, cabisbaixo. E eu comecei a trazer isso para as nossas vidas, porque eu pensei assim, provavelmente algumas pessoas sabiam que ele tinha, conheciam mais ele, sabiam que ele tinha doença e se afastava, andava longe. Se ele estava de um lado da rua, a pessoa atravessava para o outro. Se a pessoa sabia que ele ia a algum lugar, a pessoa não iria. Então ele vivia nesse sentimento. Mas também poderia ser que vizinhos conhecessem aquilo que ele passava. Só que via que eu não sei, a Bíblia não explica exatamente, eu não sei o nome dele. Eu não sei quantos anos ele tinha. Eu não sei se ele era um jovem ou se era uma pessoa mais de idade. Eu não sei se era um jovem que estava morrendo na sua juventude inteira por conta de uma doença onde o diabo estava colocando para já destruí-lo desde a sua juventude. Eu não sei se ele já tinha uma certa idade e estava esmurecendo e morrendo, e a sua velhice estava sendo entregue a uma doença que estava o matando. Porque Satanás muitas vezes ele não quer só te trazer uma coisa, é com uma coisinha que ele te destrói por inteiro. É uma situação que ele estava com as mãos, mas é como se o corpo dele inteiro fosse atrofiado. Então era a mão, só que o corpo dele estava parando por conta dessa doença. E eu imagino que alguns vizinhos poderiam saber o que ele tinha. E ele vivia escondido. Ele vivia eu estou aqui, como o pastor diz, conjecturando. Olha que chique, conjecturando, aprendi com o pastor. Aí, imaginando a história daquele homem escondido. E muitas vezes a pessoa sabendo o que ele passava, mas ele fugia de todos, fugia de tudo. Não tinha uma vida social, não tinha uma vida familiar, provavelmente não tinha família, não tinha condições de trabalhar. Então o diabo ainda roubava as suas riquezas, a sua prosperidade. Então o diabo ele conseguia atingir ele por completo. Mas eu imagino se aquilo fosse mais claro, porque eu pensei além disso. Porque muitas vezes pegando esse primeiro gancho da dificuldade daquele homem, eu comecei a pensar nos impedimentos que havia na vida dele. Mas como era a vida dele? Quais eram as áreas da vida dele que poderiam ser desenvolvidas, mesmo estando com aquilo? E Deus me falava que tudo na vida dele estava parado. Tudo estava estagnado, tudo estava atrofiado, porque a palavra diz que aquilo se secava a cada dia, então piorava a cada dia. Só que eu penso além, que quando as pessoas escondem aquela fraqueza que ela tem, a gente não deixa Deus fazer o grande milagre. Porque muitas vezes a gente esconde, a gente enfaixa, a gente esconde, oculta, a gente se isola e a gente não deixa Deus trabalhar.
Porque eu imagino que não era a primeira vez que ele estava procurando por uma cura. Assim como aquela mulher que há 12 anos estava enferma e procurava de todas as formas, ele também provavelmente não tinha ido ali a primeira vez. Só que era a primeira vez que Jesus estava naquele lugar. Então aonde Jesus está, grandes coisas vão acontecer. E eu imagino que ele já tinha ido outras vezes, só que eu não imagino ele no meio das pessoas. Porque na sinagoga se enchia de gente para escutar sobre a palavra, sobre as leis. Só que eu acredito que ele não ficava no meio como a gente aqui. Provavelmente ele estava escondido em algum cantinho. E atrás de algum muro, atrás de alguma pedra, de algo que ele pudesse se esconder. E eu fico imaginando o quanto nas nossas vidas acontece isso. Nós temos algo para ser tratados, nós temos algo que nos para, nós temos algo que precisa ser revelado, que precisa ser mostrado para nós mesmos, para as pessoas. Porque você imagina, se todo mundo soubesse, estivesse claro o que tinha na mão dele, se não tivesse escondido, ele entrou daquele lugar de um jeito, mas ele saiu com a mão livre. Você imagina o milagre como seria maior para tantas pessoas que já conheciam. Eu quero te dizer que não importa a fraqueza ou a dificuldade que você tem. Não esconda mais. Não se oculte, se isole, não aceite mais. Hoje é tempo de trazer para fora. Hoje é tempo de mostrar as feridas. Hoje é dia de a gente ser curado de verdade. Nós estamos dentro da igreja com um espírito de religiosidade, preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós, não é verdade? Eu sou cristão, eu já me declarei como cristão, evangélico, os meus vizinhos sabem, minha família sabe. Então, eu tenho que mostrar ser correto. E Deus me deu uma frase que diz assim: precisamos ser a melhor pregação para os outros. Nós queremos às vezes que as pessoas ouçam uma pregação de alguém. O pastor tal, eu vou te mandar uma pregação. Eu vou te falar uma palavra que eu escutei. Você precisa ser a melhor pregação para as pessoas. Nós precisamos ser o maior exemplo. Eu não estou dizendo em palavras. Eu não estou dizendo com aquilo que você vai falar. Eu estou dizendo você, o seu ser, a sua forma de viver, a sua forma de agir, o seu caráter. A maior pregação é a sua vida. A maior pregação é quem você é. Porque às vezes nós estamos vivendo assim. Nós somos crentes da porta da igreja para dentro, mas para fora nós não somos. Por isso que às vezes nós andamos escondidos. Por isso que às vezes nós nos esquivamos, nós ficamos atrás de muros. Porque nós precisamos ser livres. Eu imagino aquele homem saindo de lá correndo, desenfaixando, arrancando as roupas, porque ele deveria ser coberto totalmente de vergonha. Muitas vezes as pessoas não sabiam nem o nome dele, nem que ele era, o que ele tinha. Ele não pedia ajuda. E às vezes nós estamos assim, crentes que achamos autossuficientes, que não pedimos ajuda, e nós estamos ficando secos a cada dia. Então não se preocupe na vergonha de mostrar os seus erros. Se preocupe na mudança que você precisa ser. Se preocupe no exemplo, que a maior pregação é a sua vida. Não se preocupe que se vai marcar a sua vida pelo um pecado. Pode ter certeza, se você for transformado, o pecado não vai ficar marcado. Jesus já levou na cruz o seu pecado, o seu erro. Sabe o que vai ficar marcado? O poder de Deus na sua vida, que pode transformar. As pessoas veem e falam assim: aquela família só brigava, aquela família só discutia. Eu escutava eles brigando, eu via o que acontecia, eu via os filhos dele, mas hoje eles estão transformados. E às vezes você não precisou abrir a boca, mas a sua vida foi a melhor pregação que você gostaria que as pessoas fizessem ou dissessem alguma coisa. Então não se preocupe e não deixe o diabo esconder, te lançar. Esconde isso daí, engana. Não,
O seu coração precisa ser de humildade, de arrependimento e dizer: Senhor, eu não sou nada. Eu sou falho, pecador, dependente de Ti, Senhor, me transforma, para que a minha vida eu não precise abrir minha boca e as pessoas se convertam pelo meu testemunho. O seu testemunho vai ganhar vidas, aonde você passar, aonde você estiver. Às vezes nós não conseguimos levar alguém da nossa família, é uma luta muito grande, amados, mas se você tiver uma vida em Deus, e as pessoas verem, não importa quem você era, o importa é o que Deus te fez hoje. Mas não esconda, não enfaxe, deixe as pessoas ver o milagre que Deus vai fazer através da sua vida, através da sua casa. Porque o que adianta? O que adianta nós termos alguém aqui? A palavra de Hebreus no finalzinho diz que nada está oculto perante aquele que nós prestaremos conta. Nós prestaremos conta. Você imagina lá no dia, Deus passando no telão, vamos passar agora a vida da Patrícia, da pastora Patrícia, vamos mostrar lá. Ela era uma bênção na igreja, mas dentro de casa ela era só a graça com o pastor. Só o pastor sabe, só o pastor Rodrigo sabe o que ele passava. Eu não sou perfeita mesmo, tenho muitas falhas e todos os dias eu vejo. Sabe quando dou aqueles gritos com as crianças que eu falo: nossa, que horror, mas Senhor, eu quero melhorar. Você tem que melhorar. E quando nós temos o encontro das amigas que a gente chora, desabafa, eu sou a que choro mais, eu sou a que falo mais, porque eu preciso ser curada. Eu não posso esconder as minhas doenças, eu não posso esconder as minhas falhas, porque isso vai me levar para o inferno. Mas quando eu estiver perante Deus, e Deus vê, Deus ama pecador, amados. Deus ama um pecador arrependido. Deus ama aquele, a palavra fala que a igreja é um hospital, não é? Só vai no hospital aquele que o quê? Que precisa, que está doente. Deus procura pessoas sedentas de cura. Deus procura pessoas que se arrependam e digam: Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu quero ser um crente verdadeiro, fervoroso, transformado. Você não precisa ter talento, você não precisa ter dom, apesar que o Senhor te dá sem nós merecermos. Mas o Senhor quer a verdade dentro de nós. Deus quer a humildade de dizer assim: vocês ficariam felizes se fosse tudo uma mentira? Se a igreja toda fosse uma mentira? E às vezes nós estamos formando isso, nós estamos deixando isso tomar espaço e viver no escondido, no oculto. Mas a palavra diz que nada vai deixar de ser revelado. Deus vai trazer a luz para te curar. Mas é você que precisa fazer isso. Você que precisa se desenfaixar, se descobrir, para que Deus venha fazer o milagre completo. O que você acha que vai ser vergonha, vai ser testemunho de milagre para muitas pessoas se converterem. Ou não é isso que você quer? Ou não é isso que nós queremos? Ou nós vivemos para o nosso próprio egoísmo, nosso próprio orgulho? Nós vivemos para ganhar vidas e mais vidas para o reino de Deus. Se você ainda não sabe, esse é o propósito de Deus na sua vida aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus, santo, santo Senhor. Qual o exemplo que eu tenho sido lá fora? Qual é o exemplo que eu tenho sido para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos? O que eu tenho falado? Parece que toda vez que eu prego eu falo a mesma coisa, né? Na mesma linha, mas eu acho que se a gente for verdadeiro, se a gente for fiel a Deus, se a gente tiver um caráter, copia Cristo todos os dias, em todas as suas atitudes, em qualquer coisa, tem como colocar Deus. Se existe algo que você não consegue por Deus, quer dizer que não é para você estar naquele lugar. Quer dizer que você não deve participar de alguma coisa. Se você não consegue colocar Deus no seu dia a dia, quer dizer que o seu dia a dia tem algo de errado. Então tudo que você for fazer, você fale: Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor faria no meu lugar? Faça essa pergunta, você vai ver como as coisas se tornarão mais fáceis. Por quê?
quando nós estamos em Cristo, perder é lucro. Você aprende a perder ganhando em Deus. Porque se você perde, você está ganhando. Se você ganha, um propósito tem, não é à toa. Então saiba que em Deus, a verdade em Deus é o seu maior testemunho. E voltando aqui para a palavra, eu fico imaginando o quanto ele precisava assumir as fraquezas dele, porque isso o impedia de prosseguir, o impedia de ser curado. A mão direita fraca impede muitas coisas, porque nós fazemos quase tudo com a mão. As nossas mãos é um dos membros mais importantes. E quando a palavra diz assim, e lembrando dessa religiosidade que há aqui, onde fala sobre a cura do sábado, onde aqueles fariseus não queriam cumprir as promessas de Deus naqueles dias, eu trago isso para nós tirarmos aquilo que é religiosidade, aquilo que atrapalha nas nossas vidas, aquilo que nos impede de viver o milagre de Deus, de viver o sobrenatural. Porque por essa religiosidade, aquele homem não seria curado como ele foi muitas vezes em outros sábados. Provavelmente em muitos outros sábados que ele foi, não aconteceu nada, porque havia essa religiosidade. Mas quando você arranca tudo que é mascarado, tudo que é aparente, você vive o que é de verdade. Então o que Deus quer que você viva hoje é uma vida livre de verdade. Não é a gente falar que eu sou livre, mas o diabo te escravizar em algumas áreas. O Senhor quer que você seja livre em tudo. Porque essa enfermidade daquele homem travava as suas finanças, travava a sua vida familiar, travava o seu emocional. Provavelmente ele era um homem depressivo, acorrentado pelo diabo. Ele se sentia a pior pessoa do mundo, deveria ter o sentimento de querer morrer, de acabar com aquela dor. Então que o Senhor quer que você seja livre de verdade. Livre quando você não tem nada a esconder, de quando sua vida, Deus te conhece por completo, e você não faz segredos com o diabo, você não deixa nada guardado, você traz a luz e é curado. Então tudo que está enfaixado, tudo que está escondido hoje, precisa ser aberto e precisa ser livre. Lázaro saiu para fora, Jesus chamou ele. Mas quem tirou a faixa? Não foi Jesus que foi lá e tirou. Ele mandou tirar, não é isso, pastor? Ele mandou tirar. Então hoje nós vamos tirar as faixas. Nós vamos tirar tudo que nos está fazendo feder, trazendo morte, todo espírito de morte, porque a palavra fala que aquilo matava ele dia após dia. Era algo que fazia tão mal, e ele acordava no outro dia e olhava, estava pior. E o que na sua vida está ficando a cada dia pior? O que na sua vida precisa ser trazido à luz para o Senhor te curar? O Senhor não tem essa vida para você. O Senhor tem algo muito maior. O Senhor tem planos muito maiores do que você possa imaginar. E a palavra diz assim: mas Jesus sabia o que ele estava pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Você já imaginou um homem que vivia escondido, isolado, e para o meio de alguma coisa? É porque não era nessa dinâmica que nós estamos aqui, era ao redor. E eles ficavam ao meio ensinando, e ele chama para ele se levantar e ir ao meio. E eu fiquei imaginando um homem que estava escondido. Você imagina o desafio e a coragem de se levantar e ir ao meio, no meio do nada. Eles discutindo lá sobre curar no sábado, sobre lei. E eu imagino assim, ele achando que Deus não sabia de nada, que ele não estava ali. E ele escondido, achando que Jesus não estava vendo nada. Mas Jesus já entrou ali com um propósito. Ele já entrou ali sabendo que aquele homem estava lá dentro, porque Deus sabe de tudo e nada fica encoberto perante Deus.
E ele ali quietinho, achando que estava escondido. E Jesus ali conversando e querendo mostrar para ele. Ele do nada vira e fala assim: filho, sai da onde você está aí atrás. Se levante, vem aqui para o meio. Deus está te chamando hoje. Aonde você está? Se levante. Aí eu pensei, se levante? Para levantar você tem que estar o quê? Caído, sentado, escondido, abaixado. Se Deus falou levante-se, é porque aquele homem estava caído. Nós estamos em algumas áreas caídos espiritualmente, mortos. Porque se ele mandou ele levantar, quer dizer que de pé ele não estava. Ele estava caído. Além da coragem, ele teve que tirar forças para tomar posse, levantar e falar assim: eu quero uma mudança na minha vida. E eu creio naquele que me chamou. Ele se levantou e foi ao meio. Que área nas nossas vidas, o que na sua vida, que situação que tá te atrofiando? Qual é a situação que está esmurecendo o seu ser? O que é que está te matando aos poucos? Que doença, que situação, que pessoa, que trabalho, que luta. Não é só uma doença física, eu estou querendo abrir para as nossas vidas. O que é que está nos atrofiando e nos secando a cada dia? Aonde você caiu? Aonde você parou? O Senhor te chama hoje, meu amado, para você levantar da onde você está. Para você não ficar mais aonde você está, mas para você se levantar na posição aonde você deve ficar. Porque aonde Jesus está, coisas sobrenaturais vão acontecer. Será que você consegue entender essa profundidade? Como eu estou sentindo? A espada está cortando aqui primeiro e vai cortar aí dentro de você. Eu posso estar caído e me sentir naturalmente bem. Eu posso estar caindo achando que está tudo normal. Não está normal. Se levante. Você precisa ser um testemunho. Você precisa ser a maior pregação para a vida das pessoas. Oh, shuriandalabacandaba, shuriandalabas. Aleluia. Primeiro ele teve que ter coragem de se assumir em público, de mostrar o que ele estava passando. Porque o que adiantava ele se esconder? Não adiantava mais nada. Aquilo só matava ele. Eu amo pessoas que se arrependem. Eu amo cuidar de pessoas que falam assim: eu errei, que assumam o seu papel. É lindo pessoas assim, porque as pessoas são verdadeiras. Eu amo cuidar de vidas, e não importa o trabalho que elas dêem. Eu amo cuidar, aconselhar, amo. Apesar de saber que isso suga as minhas forças. Mas o Senhor vem, Ele me restaura, Ele me cuida, Ele me aconselha. Mas é maravilhoso quando as pessoas falam assim: pastora, eu errei. A culpa é minha, não é do pastor. A culpa não é do meu irmão. A culpa não é da minha esposa. A culpa não é do meu esposo. A culpa é minha. Isso é homem e mulher de verdade. A culpa é minha. Eu assumo e me arrependo. E eu quero recomeçar um novo tempo na minha vida. Isso é maravilhoso. Isso não é algo mais precioso que existe. E eu ensino isso aos meus filhos. Você pode errar, filho e filha, mas assuma a verdade. Confesse. Ensine isso para os seus filhos. A não mentir, a não esconder, por mais que doa. Quem quebrou aquilo? Ninguém quer falar. Porque nós nascemos no pecado. Nós nascemos com a vontade de mentir. Nós nascemos com a vontade de ocultar e de esconder. Mas aquele homem, ele tomou coragem, se levantou e assumiu o papel. Não quero mais ficar onde eu estou. Você que quer assumir um papel novo na sua vida, você precisa receber isso. Você precisa ter coragem de assumir um novo tempo. Mas se você continuar escondido, acuado, não vai ter mudança.
Jesus está te chamando para você levantar, meus amados. Ele te convida para você levantar dessa situação que está te parando. Fala, Deus, eu estou bem aqui, mas quando eu saio daqui eu não fico. Eu recebo uma palavra, mas a palavra não dura até quarta. Chega na segunda e na terça, as notícias chegam, as coisas acontecem, e a minha rotina, o meio dia a dia, já me esmurece, eu já começo a enfaixar, eu já começo a me entristecer, eu já começo a me acuar, eu já começo a cair de novo. Chega disso. Você precisa de uma mudança. Aquele homem, ele foi curado. Você acha que ele voltou a ficar com a mão mirrada ou você acha que ele foi curado por completo? Você acha que ele começou a ficar com a mão ruim daqui 5 minutos? Não. A história da vida dele foi transformada, porque ele tomou uma atitude. Porque a gente pode entrar e sair daqui da mesma forma, mas se você toma uma atitude, se você recebe a palavra de verdade, você não continua a mesma pessoa. Você é transformado, mas porque você decidiu. Porque o pastor às vezes aconselha, fala, não adianta. Por quê? Muitas vezes a pessoa está escutando, mas a pessoa não está te ouvindo, não. Ela escuta tudo. Mas não ouve, não entra, não ministra, porque ela não tomou a decisão de se levantar. Ela não tomou a decisão de falar assim, a culpa é minha. Eu estou doente. Eu preciso de cura. Eu preciso tirar as faixas. Eu preciso assumir quem eu sou e mudar. Quem recebe isso na sua vida, em nome de Jesus, eu recebo, Senhor. Aonde eu caí, Senhor? Aonde eu estou caindo? Pode ser que você ainda não está caído, mas você já está começando a ficar com as pernas fracas, você já está começando a sentir dor, você já está começando a pensar onde que eu posso me esconder. Sabe quando você está com uma situação muito difícil, que a sua vontade é de sumir? Sabe quando você fala assim, eu quero sumir do mapa, eu quero sumir dessa discussão, eu não quero resolver esse problema, eu quero sumir. É assim que o diabo faz. Ele quer que você perca as forças e que você esmureça total. Ele quer minar suas forças. Ele quer minar a sua saúde. Ele quer minar a sua casa. Ele quer minar as suas riquezas. Mas você tem um Deus grande. Você tem um Espírito Santo, um amigo consolador que habita dentro de você. Nós não usamos, nós não pedimos conselho, nós não falamos com Ele, nós não utilizamos o presente que nós temos. Porque se você usar, você não estaria padecendo. Então não importa onde você está caindo, aquilo que está minando a sua fé, o Senhor te dá coragem hoje para você se levantar, para você reconhecer e ter a coragem de levantar da onde o Senhor quer te levar. Continuou na palavra, disse assim, levante-se, venha para o meio. Aí diz que aí foi imediato. Ele se levantou e foi. Ele não duvidou. A gente tem que ser assim, sim, não. Decidir. E reto. É isso e acabou. Não ficar pensando, mas o irmão vai falar. Vai na palavra que Deus está te dando. Jesus disse, eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Você vai ficar nesse muro aí de estar na dúvida se é para Deus fazer ou não? Você tem dúvida que Deus quer o melhor para a sua vida? Você tem dúvida que não tem dia, não tem hora, o que Deus quer é te encontrar, que Deus quer te curar? Chega de querer mostrar algo que você não é. Deus chama pastores aqui hoje, Deus chama profetas aqui hoje, mulheres de oração, mulheres intercessoras. Ou aquilo que Deus me usa, Deus te usa de outra forma. Nós somos um corpo, e o corpo não pode ficar atrofiado, o corpo não pode ficar parado. Nós somos em muitos, mesmo que nós olhamos e achamos que é pouco, mas nós somos em muitos. Nós podemos ganhar uma cidade inteira se nós somos a melhor pregação para as pessoas. Se a sua vida não é pelo muito falar, mas é pelo aquilo que você é. No versículo 10 diz assim, então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Imediato, ele estendeu. E ela foi restaurada.
eu vi a obediência daquele homem, a coragem, a vontade de ser curado. Era um homem de atitude. E o Senhor nos chama hoje para ser um homem, uma mulher de atitude, de coragem, de tomar a frente, de receber, de falar: é para mim, eu tomo posse. Quem está tomando posse dessa palavra? Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a mão. E ele estendeu. Ali não fala nem que Deus tocou na mão. Ali só fala que ele estendeu. Aí eu comecei a pensar: mostrar as mãos, estender as mãos, que estava atrofiada, que estava escondida, além dele ter que ir no meio, na frente, ainda tinha que mostrar as feridas. Ele mostrou. E eu comecei a pensar na profundidade que é quando você mostra as suas mãos. O que é? Qual a representação que é das mãos? Aí Deus começou a me falar sobre isso. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei como, quando você fala: Deus, me ensina. Quando você pede para Deus, tudo que você pede para Deus, Ele te escuta. Ele não esquece de nada. E o que Ele mais quer é que você seja cheio. Você acha que se você pedir alguma coisa, Deus não vai te dar? Você acha que você fala: Deus, eu não estou te falando até em detalhes. Eu falo sempre que Deus, nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele se preocupa com aquilo que você tem vontade de comer, com a roupa que você quer, com o perfume que você quer. Esse é o meu Deus, Ele é completo e soberano. Mas quando você pede algo para Deus espiritual ainda, você tem dúvida que Deus vai te encher? É que às vezes a gente não pede. Eu falo assim: nossa, como eu vacilo, meu Deus do céu. Se eu buscar de verdade, Deus me enche todo dia, e eu fico preocupado com as outras coisas e não paro o meu tempo para me encher, porque quando eu peço, Ele me dá. Aí eu comecei a pensar qual a profundidade, eu nem sei mais aonde está o que eu escrevi aqui, de mostrar as mãos. O que você faz com as suas mãos? Eu fiquei pensando assim: quando o filho apronta alguma coisa e ele se machuca, ou a gente quer descobrir, você fala assim: mostra a sua mão aí. Aí fica assim: mostra a sua mão aí, menino. Porque ele tem o quê? Medo. Né? Aí fala assim: não tem nada, não sei o quê. Quando esconde alguma coisa, né? Aí fala, porque às vezes está machucada, e aí é o medo de pôr metiolate, sabe? Aí nem existe mais isso, né? A Cada Vive nem existe. É outras coisas que usa hoje. Mas para espirrar o sprayzinho, aí não, mãe, não é nada, mãe, porque quando mostra está machucado e tem medo de dar as mãos. Mas no final, o filho sempre confia e mostra para o pai, né? Aí eu fiquei pensando no ato das mãos. Aí eu pensei também, quando estão namorando, estão noivos, um casal, aí ele vai procurar os pais para pedir o quê? A mão da esposa em casamento. Você não pede: você pode me conceder o corpo? Não. A gente fala assim: você me concede a mão? Como que fala? Eu gostaria de pedir a mão da minha namorada, da tal pessoa, em casamento. Aí Deus começou a me dar a profundidade de estender as mãos. Quando você fala para alguém assim, você manda um zap e fala assim: fulano, eu preciso de uma mão sua. Você está pedindo o quê? Ajuda. Eu preciso de uma mão sua, você me ajuda? Você me dá uma mão? Na hora você entende o que a pessoa quer, que ela está precisando de você, não é? E quando alguém te dá a mão, no momento que você precisa, no momento que você não está bem, e aí você fala: eu tenho gratidão por aquela pessoa, porque um dia que eu precisei, ela me deu a mão. E aí eu comecei a pensar qual é o sinônimo, qual é o significado de você dar as mãos. Quando alguém pede uma mão para você, quando alguém estende a mão para alguém necessitado, você fala o quê? Que você vai estender a mão para aquela pessoa, você vai ajudar. A mão não é só isso. A mão mostra aonde você trabalha, na verdade. Se você é um mecânico que mexe ou você mexe com tinta, ou você usa muito esforço com as mãos e você tem calo nas suas mãos, olha para as suas mãos aí.
As mãos mostra, olha para ela assim, às vezes a gente tem umas veias maiores, tem a pele já pintadinha ou mais marcada. A mão revela a sua idade. A mão revela muitas coisas. Aí Deus começou a falar para mim: onde estão minhas mãos? Elas estão estendidas ou elas estão guardadas? Eu estou estendendo as minhas mãos? Eu estou ajudando? Aonde estão as minhas mãos? Ou elas estão amarradas? Quem amarrou as minhas mãos? A mão, ela é sinônimo de trabalho. Mãos, a obra. Quando você fala com alguém, você fala assim: aquele ali pega firme, trabalha. Você lembra das mãos. Então você imagina a profundidade de você estar com as mãos atrofiadas, amarradas, sem ajudar, sem ser grato, sem estender. Aí eu comecei a pensar o que as mãos me ensinam, o que eu faço com elas. Com as minhas mãos eu tomo posse. Eu tomo posse até daquilo que eu não consigo ver com meus olhos. Toma posse aí. Ou eu tomo posse de algo, de uma chave do carro. Você segura a chave e fala assim: é meu carro, eu tomo posse. A chave da sua casa. E é profundo que você toma posse dessa palavra e guarda no teu coração. É com a mão que você usa para tomar posse. Aleluia. O que mais que eu faço com as minhas mãos? Aleluia, Jesus. Aplauda com as suas mãos. Glorifique a Deus com as suas mãos. Aleluia! Glórias ao teu nome. O que é algo profundo, que é uma das primeiras coisas que você faz para Jesus quando você aceita. Levante suas mãos. Oh, Shuriandalabacandaba. Em que momento que você abaixou as suas mãos? Em que momento que você esqueceu que a sua mão tem que aceitar, receber, tomar posse o tempo inteiro? O que mais que a sua mão faz? Ela toma posse, ela recebe, ela dá. Ela doa alguma coisa para alguém. Ela abençoa. Mas ela também tem poder de amaldiçoar, de bater, de corrigir. Mas é forte demais, ela tem poder de curar. Com as suas mãos, a gente usa as mãos para curar, para ajudar, para levantar, para entregar, para confiar. Você lembra as mãos? Você faz com as mãos o fazer, o dirigir. Quando você está no comando de alguma coisa, é com as mãos que você comanda um carro ou uma máquina. Então as mãos significa comando também da sua vida. Sustento, quando você sustenta uma criança, é com as suas mãos. E Deus começou a falar ao meu coração: aonde minhas mãos estão amarradas? Aonde estão as nossas mãos? Elas estão mirradas ou elas estão estendidas, como Jesus falou para aquele homem? O que te impede hoje de avançar? De você ser livre? O que te prende? Satanás não quer apenas amarrar as suas mãos. Ele quer te impedir de abençoar, de alcançar o próximo e abençoar o próximo. Porque quando as suas mãos não conseguem ser usadas, você não consegue curar as pessoas. Então quando o diabo te amarra, ele não amarra só, como que nós falamos no começo da vida daquele homem. Ele tinha a mão doente, mas o corpo todo estava doente. Então quando suas mãos estão amarradas, seu corpo inteiro fica amarrado. Mas hoje é o dia de ser livre. As algemas vão ser destruídas, vão ser quebradas. Mas o diabo tem a chave. O Senhor tirou da mão dele. Está nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos hoje e receba cura para curar. O Senhor quer te curar, porque você nasceu para curar pessoas.
Você precisa estar curado para curar. Aleluia. E eu lembrei também de outra passagem, quando Pilatos lavou as suas mãos. O que quer dizer? Eu lavo minhas mãos. Eu não tenho responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes a gente não está com a mão amarrada, mas a gente já lavou e não quer mais saber de nada. Ei, a responsabilidade é sua. Assuma o seu papel. Não fique lavando as mãos. A gente fica passando álcool o tempo inteiro. O tempo inteiro para o quê? Para eliminar, para não ficar com medo. Mas o medo está nos parando. O medo está te impedindo de dar a mão para o seu irmão. Isso é do inferno. Isso a gente não pode aceitar, essa doença. Isso está nos impedindo de abraçar, nos impedindo de colocar as mãos, de dar as mãos, falar, dá a mão aqui para mim, você não está bem? Eu vou te ajudar a caminhar, vamos andar junto. Andar junto tem que ser de mão dada, ter contato, ter relacionamento. E quando o pastor pegou a primeira vez na minha mão? Quando ele tocou nas minhas mãos, era o primeiro contato. Aí, tudo mudou. I love you. O relacionamento, veio o amor e veio a aliança eterna. Então o contato é pelas mãos. E às vezes acontece isso com um casal. Antes para tocar, já arrepiava. Agora vai para a mão, tira a mão daqui. Tira a mão daqui, sabe? Não pode, não pode. A gente não pode aceitar essas coisas. A gente não pode aceitar que tudo se torne normal e que não tenha mais o sentimento. Não importa quanto tempo que você tenha com a pessoa. Você está com o casal aí, pega na mão dela aí. Os casais. Toca, a mão continua sendo a mesma. Mesmo que ele ficou atrofiado por um tempo, essa mão vai voltar a ser a primeira. A mão de bebê, cheirosa. Porque ele passava até desodorante, creme para você poder tocar. O pastor pegava minha mão e falava poesias, cantava música. Então, o brilho, o amor, o primeiro amor. E continua assim, tá bom? Não pode esmurecer, o primeiro amor não pode esmurecer. Quando a gente aceita Jesus e levanta essas mãos não podem abaixar. Ela tem que continuar firme e estendida. Então deixa eu te falar, não perca, não deixe nada ficar caído, oculto, enfaixado, escondido. Deus quer te levantar para algo novo. E Ele diz, filho, estenda suas mãos aí. Tome posse. Hoje é dia da gente se mover com as mãos, porque a palavra profética é para essas mãos que estão aí. Levante ela, olhe para elas. É o instrumento de Deus na sua vida. Isso é tremendo. E não vai ficar mais amarrado, não vai ficar mais doente, não vai mais ficar do jeito que está. Grandes coisas Deus vai fazer com as suas mãos. Aleluia! Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Quando a gente fala assim, entregue nas mãos de Deus. O que quer dizer? Que você confia. Mas às vezes a gente não entrega muito, a gente entrega, mas pega de volta. Entrega e pega de volta. Entregue nas mãos de Deus. Que nós estejamos nas mãos dEle. Porque se você estiver nas mãos dEle, as suas mãos vai ser usada por Ele. Em nome de Jesus, eu tenho certeza. Quando num casamento, você faz o quê? Que é o símbolo de um casamento. Da aliança você põe aonde? Nas mãos. Então nas suas mãos está a aliança que você tem com Cristo. Está aquilo que você prometeu um dia não abandonar, a não você desistir na doença, na pobreza, no amor, na riqueza, na prova. Eu estou dizendo o seu casamento com Cristo. Como no seu casamento também, mas com o seu casamento com Cristo, você não abandona e você não deixa de acreditar conforme as lutas, mas você acredita ainda mais, porque foi Ele que te chamou. Nome de Jesus. Então entregue nas mãos de Deus a sua situação e comece a usar a sua.
Porque a gente fica olhando tanto para o nosso problema, tanto, que você não entrega e não resolve nada. Agora entrega, falou, Senhor, está nas suas mãos. Aí quando você usa as suas mãos para cuidar dos outros, o Senhor cuida dos seus problemas. Mas a gente olha tanto para si mesmo, tanto, que aí não tem como. Você alimenta cada vez mais e ele fica cada vez maior. Mas comece a olhar, comece a curar, comece a cuidar. Se suas mãos, ela pode abençoar uma pessoa com uma mensagem, mande uma mensagem. Essa semana vamos fazer um propósito diferente. Essa semana você vai usar suas mãos para abençoar pessoas que precisam realmente. Você vai mandar mensagem para quem precisa, você vai ligar para quem precisa, você vai fazer uma atitude de amor, comprar um presente para alguém e dar para quem precisa, porque nós temos que ser o maior exemplo daquilo que nós queremos receber. Eu quero receber do outro, então eu tenho que ser primeiro. Se eu quero receber mais carinho, dê carinho primeiro. Se você quer receber algum presente, presenteie as pessoas. Doe para as pessoas, tire um pouco do seu e dê, porque a palavra fala que aquele que dá, recebe. É melhor dar do que receber. E lembrando sobre as mãos, Deus me trouxe uma passagem tremenda no meu coração. Aí eu falei, Deus, do céu, eu não preciso entender mais nada quem o Senhor é. Abra a Bíblia em Êxodo 17:11. Para a gente poder finalizar. E Deus confirmar o que Ele vai fazer hoje sobre as nossas vidas. 17:11 diz assim. Aleluia, Senhor. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Aleluia. Você pode dando glória a Deus aí? Mantiveram firmes Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou um exército amalequita ao fio da espada. Glória a Deus. A palavra diz o quê? Moisés teve que ficar com as mãos como? Erguidas. Estava amarrada? Estava atrofiada, escondida? Não. As mãos de Moisés estavam erguidas. E enquanto suas mãos estiverem erguidas, nenhuma batalha, meu amado, você vai perder. Enquanto você continuar adorando, independente da batalha que você está passando, não tem inimigo para te vencer. Porque é na exaltação, é na adoração. E eu vou te falar, pode ser que os seus braços se enfraqueçam de tanto você levantar suas mãos. Mas eu profetizo que sobre essa igreja, nós estamos aqui, tem um irmão do seu lado, tem Arão e Hur aqui para ajudar o seu irmão a levantar suas mãos. Cadê o Arão e Hur que vai ajudar aquele que não está aguentando mais? Em nome de Jesus. Gostaria de pedir para o ministério de louvor já subir. Porque nós vamos adorar de mãos erguidas. Você não vai mais abaixar suas mãos, não. Você não vai ver uma batalha e vai se entregar. Quando se entrega, o prisioneiro faz o quê? Eita, Jesus amado. Igual o pastor diz, essa agora veio do céu. Tem até uma algema de brinquedo ali do Davi, se tivesse fácil ia pegar. O prisioneiro faz o quê? Abaixa as mãos e prende. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que está te prendendo, tudo que está te segurando, tudo que está te amarrando. Em nome
nome de Jesus, hoje você vai levantar suas mãos, você vai ser livre para adorar, e nada vai mais te impedir, porque todos os inimigos, não importa a prova que é na sua casa, que é no seu casamento, ou que é com seus filhos, é o seu trabalho que te prende, ou é uma situação que você não consegue vencer, ou é uma doença. Hoje você é Moisés que levanta suas mãos e adora a Deus. Em nome de Jesus. Que Jesus disse para aquele homem. Jesus te chama hoje e diz assim: filho, levante-se no seu lugar. Se você está caído, ele levantou sozinho, ele nem precisou de ajuda, de tanta coragem que ele tinha, de tanta ousadia que ele tinha. Você se levantou aí? Se levantou profeticamente? Quero que você sente e levante de novo diferente. Senta. Senta. Jesus diz assim: levante-se em nome de Jesus. Levante-se, profeta. Levante! Em nome de Jesus. Levante-se. E Jesus diz assim: filho, estenda suas mãos. Em nome de Jesus. Oh, Shuriandalaba, Kandaba, Shuriandalaba. Pode ser que muitas vezes na minha vida, na vida do pastor, nós nos cansamos de ficar com as mãos levantadas. Nunca em desistir, mas já ficamos cansados. Já cansei de levantar a mão para as pessoas, muitas vezes se pensei em desistir. Mas Deus sempre mandou um Arão e Ur para nos sustentar. Deus sempre mandou aqueles que iriam nos sustentar. Deus sempre colocou a pedra, que é a palavra. Você já passou por tantas coisas, meu amado, e Deus te sustentou. Não é agora que você vai cair. Não há prova alguma que você não possa suportar com Deus, que é dono da sua vida. Não é doença alguma que vai te derrotar. Mas com as mãos erguidas, você vence todas as batalhas. Pode ser um exército inteiro contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua saúde, contra as suas emoções, a sua necessidade, aonde você diz: Senhor, eu quero tanto conseguir isso. Deus, eu quero tanto alcançar. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero ter meu casamento restaurado. Eu quero poder gerar. Eu quero que o meu ministério avance. Eu quero evangelizar. Eu quero a minha casa curada. Eu quero poder pagar aquela conta, meu Deus. Isso tem minado as minhas forças. Eu quero ser curado daquele sentimento que nos prende. Pode ser que você não alcançou ainda aquilo que você quer, mas isso não vai mais te parar. Isso não vai mais te prender, porque você é livre. Onde estão suas mãos? Elas não estão amarradas, elas estão livres. Porque Jesus, naquele dia, morreu na cruz por mim e por você.